A empresa tem uma trilha e a pessoa profissional tem uma trilha. Enquanto as duas estão lado a lado, um vai se ajudar. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai para um lado, a empresa vai para o outro. Nada impede que depois as trilhas, os caminhos se encontrem na frente, mas vai chegar, você tem que, isso que aconteceu comigo, chegou um momento que eu pensei, ó, meu próximo passo não está aqui dentro, porque a empresa não precisa desse próximo passo. A empresa não precisa de um staff. Então, eu alinhei com a minha liderança que, em algum momento, eu vou precisar sair e ir para uma empresa maior, que precisa, que tem esse espaço para eu crescer. Então, eu acho que ter esse autoconhecimento da sua carreira, do momento da empresa, para onde você quer ir, para onde a empresa está indo, no momento, acho que isso faz uma diferença muito grande para ajudar a tomar esse tipo de decisão que a gente discutiu aqui. Hoje eu estou aqui recebendo 2 convidados para esse episódio. O primeiro deles é o Elton Mineto. Ele atua como Principal Software Engineer no PicPay. Enfim, é um dos campeões de participação aqui no podcast. Inclusive, já, se não me engano, esse é o 3º episódio que o Elton participa aqui. Bom, prazer em receber você aqui de novo, Elton. Se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho. Valeu. Depois de 3, dá para pedir música já? Cara, obrigado pelo convite. Estou trabalhando já 20 e poucos anos na área, então acho que vai ser legal trocar ideia sobre essas experiências que eu passei nos últimos anos. Bom, eu também estou recebendo aqui, né, meu xará, Eduardo Ferreira. Ele atua hoje como Software Engineer Specialist na Sicredi. Tudo bem, Edu? Prazer receber você aqui também, cara, pela primeira vez, no seu caso. Bom, se apresenta aí, pessoal, te conhecer um pouquinho. E aí, Edu, prazer estar aqui, cara. Prazer também conhecer o Elton aí. Meu xará, sou fã já que desse podcast há algum tempo, escuto praticamente todos os episódios aí que saem. E fico feliz em estar participando agora, poder contribuir aí um pouquinho, trazer algumas visões, a gente conversar, ter um papo bacana aí sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, obrigado aí pelo convite. Imagina, cara, eu que agradeço. Bom, então vamos lá, né, para o nosso papo aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças entre manager, entre contribuidor individual, ali além do nível sênior, né? Então aqui eu estou considerando Staff Plus, vamos dizer assim. Eu queria começar aqui perguntando para você, Elton, para a gente já começar aqui nosso episódio quente, né? Na sua visão, assim, quais são as principais diferenças que você percebeu entre essas, vamos dizer assim, entre essas 2 perninhas do Y ali, né, da carreira em Y, já sabendo que você passou por ambas delas, né? Então, eu queria entender um pouquinho qual foi a sua história aí, né? Como é que foi para você, como é que você enxerga essa diferença? Massa. Cara, eu fiquei 2 anos e pouco full-time manager, assim. E é interessante quando a empresa é pequena e tem poucas pessoas no time, você acaba sendo manager e sendo técnico também, mas conforme começa a crescer, chegou um momento que eu estava liderando 3 times, cada um com 5, 6 pessoas, então eu estava full-time manager. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre como é que foi essa troca, mas e aí resolvi trocar e voltar a ser contribuidor individual, e faz uns 2 anos e meio, um pouco mais, que voltei para esse outro caminho do Y. Cara, eu acho que a principal diferença é que quando você é Prince, Staff Plus, você não tem mais pessoas que respondem a ti, você não tem liderados. Né? Você continua sendo um líder, mas você não é mais gestor. Você não se preocupa mais com a carreira das pessoas, com, sei lá, one-on-one, tipo de carreira, cuidar, se preocupar com progressão. Então, essas coisas assim, de prazo, projeto, então tem essas grandes diferenças, assim, acho que como contribuidor individual, você se preocupa, você ainda é um líder, só que agora você lidera pelo exemplo e pela influência. Então, você não tem como chegar para a pessoa e falar, faz isso, ou coloca isso na tua agenda, coloca isso no teu Gira, no teu Trello, porque você não tem mais esse papel de coordenar as tarefas, coordenar a carreira das pessoas. E isso muda um pouco, porque é mais difícil você mensurar teu sucesso, é mais difícil você organizar as suas tarefas também. Então, para mim, a grande diferença foi assim, eu comecei a ter que mudar a forma como eu atuava para fazer, tipo, ser mais, gerar mais influência, mais boas práticas, muito pelo exemplo. A Tanya Rayleigh, no livro Staff Engineer's Path, ela fala que quando você chega Staff Plus, você é um exemplo. Queira ou não, você é um exemplo. Dali para frente, sinto muito, mas tudo que você fizer, as pessoas vão olhar e vão usar aquilo como parâmetro, vão usar aquilo como mínimo. Então, você começa a ter
todo pull request que você vai fazer, você tem que caprichar no código, você tem que... Não que antes não precisasse, né? Mas agora você tem que dar o exemplo da barra de qualidade. Então, é um peso diferente, assim, apesar de você não estar mais responsável por um épico, por alguma nesse sentido, você ainda é responsável por levantar a barra técnica, por mentorar as pessoas tecnicamente, assim, ajudar a revisar código. Então, acho que uma grande diferença é isso, assim, a forma como você trabalha e como você é cobrado. Uhum. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Edu, um pouquinho como é que foi essa transição aí para você também, né? E também queria entender um pouquinho como que faz para fazer essas entregas aí, né? Sem esse acoplamento direto com uma equipe ali. Pode ser que a gente tenha até, né, um Staff Plus trabalhando dentro de uma equipe, mas é muito mais, vamos dizer assim, né? Comum que esse staff ele navegue ali, né? Então eu queria entender um pouquinho esse lado, um pouquinho sobre a sua transição e sobre como que faz para entregar, de fato, esse projeto, enfim, essas atividades que caem na sua mão. É, o Elton acho que tocou num ponto muito bom, assim, que é sobre essa quantidade de liderados que a gente acaba tendo, né? Realmente, em pequenas empresas, a gente vê muito esse papel tendo até algum tipo de sombreamento, isso é muito comum, né? Então, a gente tem ali um gestor que também é responsável pela entrega técnica, às vezes faz um pouquinho de um, faz um pouquinho do outro, lidera um contexto um pouco menor de pessoas, lidera tecnicamente, lidera em questão de gestão também. Então, isso é algo bastante comum que a gente vê pelo mercado. Eu tive essa experiência em ambos os papéis dentro do Sicredi, né? Então, a gente já está falando de uma empresa grande, já com uma estrutura grande, com muitas pessoas. Então, acaba que esse pathing de carreira ele acaba sendo bastante separado, né? Claro, o Sicredi também veio se estruturando para isso, não é uma coisa que já nasceu sendo assim, né? Também foram carreiras que foram surgindo e que a gente foi entendendo ao longo do tempo quais eram os papéis e responsabilidades de cada um. E esse ponto ele é interessante porque eu mesmo vim da área técnica, então inicialmente fiz toda a minha carreira dentro da parte técnica e depois fiz uma mudança ali para gestão. E no início, essa mudança ela foi com poucos liderados, assim como o Elton falou. Então ainda existia tempo, né? E existia como atuar tecnicamente com esse grupo pequeno. A gente estava nesse dia a dia, a gente estava junto, mas à medida em que a empresa também foi entendendo esse modelo e que o meu trabalho também foi escalando, a gente chegou numa necessidade de, pô, agora a gente precisa expandir. Eu acho que na época eu comecei ali, acho que liderando foi um time, aí passou para um segundo time, depois a gente foi para um terceiro time, e aí daqui a pouco o número de liderados ele já estava assim, evidente de que ele já iria chegar bem alto, estando ali liderando em torno de 20 a 30 pessoas. E aí realmente não existe como a gente ter um espaço de atuação técnica para isso. E aí onde essa diferença entre esses dois papéis começam a ficar mais claro, assim como o Elton trouxe também. E eu corroboro muito com essa visão. A gente fazendo essa transição, e aí eu tive que fazer aqui também uma escolha pessoal bastante difícil até de ser feita, de sigo numa trilha, eu mudo para outra, que eu imagino que deve ser muita dúvida aqui que a galera tem também, né? Eu tive que optar por mudar, digamos assim, de volta, mas com muitas aspas, para a trilha técnica também, e começar a ser mais responsável e ter essa liderança informal, né? Acho que essa liderança informal ela é fundamental para que a gente exerça já nessa posição. E aí a gente fala muito mais, sim, de liderar entregas, liderar soluções, né? Liderar escopos de software ou de arquitetura, de soluções de negócio que a gente está colocando em produção. E não tanto mais de liderar as pessoas. Isso acaba acontecendo, é muito difícil ter uma desassociação completa dessas duas frentes. A gente também acaba liderando informalmente as pessoas, mas a gente não é mais o gestor ali na frente responsável por estar fazendo as one-on-ones, lidando com os PDIs, e acho que a gente pode citar aqui também várias das diferenças que tem entre os dois cargos quando a gente fala sobre papéis e responsabilidades. Mas tem sim uma diferença muito clara de liderar a entrega, né?
E essa liderança, vamos dizer assim, ela é muito mais. Essa liderança de pessoas é muito mais. Ah, nesse momento eu estou liderando essas pessoas aqui, eventualmente vou estar liderando, entre aspas, outras pessoas. É muito mais informal e por influência do que por autoridade, né? Por você não, eu sou o líder e vou fazer a avaliação de desempenho dessas pessoas. E não é esse caso, né? É diferente. Isso aí. Inclusive, imagino que isso traga uma grande dificuldade na hora de fazer as coisas, porque as pessoas não fazem porque elas têm medo, entre aspas, de você. Você não é chefe delas. Então, acho que cabe um trabalho adicional para você ganhar essa influência. É justamente, acho que a influência, né? Assim, é como que tu consegue fazer com que as pessoas trabalhem por elas, por ti, pelo time como um todo, mas pela influência, pelo exemplo, como o Elton colocou aqui, né? Então é muitas vezes até um papel é fundamental, eu vejo, assim, pelo menos eu tenho essa concepção comigo, que essas posições sejam de lideranças que são inspiradoras, né? Porque sem isso é muito difícil que se consiga um resultado positivo. E aí é onde a gente fala muito sobre a liderança técnica, né? Que não é só o técnico, mas que tem toda a parte de liderança junto e que a gente precisa exercer mesmo que de maneira informal. Eu acho que a gente falou um pouco sobre as diferenças, mas tem isso que o Edu falou, tem muito das semelhanças, né? Tipo, eu acho que as soft skills que você precisa como manager, elas são muito úteis também como staff, porque você precisa se comunicar muito bem, tanto escrito quanto verbal, você precisa conseguir tanto conversar com as pessoas técnicas quanto pessoas de negócio. Então, eu acho que o fato da gente ter passado pelas duas carreiras, uma coisa colabora com a outra. Quando a gente foi manager, tenho certeza que nosso passado de técnico ajudou muito em vários momentos. E quando a gente voltou, o Eduardo tem que ter uma história parecida, a gente voltou para a área técnica, tudo que a gente aprendeu lá em liderar pessoas, sabe, eu acho que esses soft skills ajudam muito e é uma coisa que é bem difícil se você segue a carreira, tipo, júnior, pleno, sênior, staff, principal. Do sênior para o staff, tem essa gap de soft skills que é muito importante, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem semelhança com os dois e uma coisa que uma alimenta a outra. Né? Eu queria ouvir um pouquinho, começar por você, Edu, assim, como foi para você decidir mudar de trilha, vamos dizer assim, né, de manager para contribuidor individual. Enfim, e por que você decidiu fazer essa mudança? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu vou começar até te dando essa resposta um pouquinho antes, de como eu decidi sair da carreira técnica para a gestão. Eu acho que ela é que é a decisão, digamos assim, de base e que alimenta isso, né? Eu vejo que assim, a gente, muitas vezes, e as pessoas que já me procuraram tendo esse tipo de questionamento, Edu, qual carreira eu sigo, para onde eu vou, o que tu acha que eu tenho mais fit, para onde que eu me desenvolvo, né? Eu tenho muitas trocas com as pessoas que trabalham comigo relacionadas a isso. Eu tive muito acesso e até por ter tido essa passagem entre os dois mundos, digamos assim, acho que eu sou bastante procurado para trazer um pouco dessa experiência. Assim. A primeira coisa que eu gosto de sempre pautar é que a gente não fique ansioso com esse tipo de decisão, porque muitas vezes essa decisão eu vejo que as pessoas elas vêm carregando ela como se tivesse que ser uma decisão para a vida inteira, né? De eu vou ir para a gestão e eu vou ser gestor para o resto da minha vida, ou eu vou ir para o técnico e eu nunca vou ser um gestor. E eu acho que esse imediatismo, essa ansiedade por tomar um caminho que vai ser para o resto da tua vida, é algo que não necessariamente condiz muito bem com a nossa realidade, né? Então, eu, enquanto técnico, e fiz toda a minha carreira dentro da trilha técnica, eu optei por ser gestor em determinado momento, porque eu queria muito entender como que era esse outro lado. Eu queria ter essa vivência, eu acreditava que isso poderia somar no meu currículo enquanto eu como profissional, né? Em nenhum momento eu fui para essa trilha tendo uma visão de que nunca mais mexo com código, não olho para nada técnico, agora eu sou gestor e só vou gerir pessoas para sempre. Não, é uma coisa de preciso conhecer a parte de gestão porque isso vai me tornar um profissional melhor, né? E então, quando eu tomei primeiro essa decisão de sair do técnico para a gestão, eu mesmo não tinha consciência de quanto tempo eu ficaria sendo gestor ou se isso seria pro resto da vida. É uma
coisa que eu não me preocupei em ter essa decisão. E aí fui para a gestão, né? É claro, também eu sempre pontuo, a gente não pode ser ansioso e muito imediatista com esses movimentos. A gente está dentro de uma empresa. Fazer uma transição de carreira dessas leva tempo, né? Então, eu demorei praticamente em torno de 9 meses, se eu não me engano, agora bem, para fazer essa transição, de sair da parte técnica e olhar para a gestão. Então, é um processo que a gente precisa respeitar. Não é algo que na sexta eu sou técnico e na segunda eu sou gestor. Não é assim que as coisas vão funcionar na vida real. Então, eu fiz todo esse processo. Fiquei ali enquanto gestor, atuei como gestor, me desenvolvi enquanto gestor, e todo o meu foco foi para isso. E depois de eu tinha completado 1 ano e pouquinho já nessa posição, e aí, mediante a tudo que eu comentei antes, de aumentar o número de liderados, não conseguir mais tanto olhar para a parte técnica, isso iria virar praticamente zero, né? Ficar muito mais focado realmente só na gestão, por isso, simplesmente, eu tive que tomar a decisão de continuo aqui ou faço uma mudança. E eu sempre coloco aspas aqui nesse de volta, porque não é uma mudança para aquilo que a gente estava fazendo antes, né? Mas faço uma mudança para a carreira técnica. E aí essa decisão é uma decisão muito pessoal, assim. Eu, pelo menos, tomei essa decisão porque entendi que, para mim, a experiência que eu tinha tido enquanto gestor já era o suficiente para o que eu queria atingir, né? Eu já estava afastado da carreira técnica há 1 ano e pouco, e aí, consequentemente, eu pego esse gancho, eu também não estava mais acompanhando, estudando nada técnico, eu voltei todos os meus estudos e aprofundamento para a gestão. Então, eu fiquei assim 1 ano desatualizado de tudo que estava acontecendo no mercado, e a gente sabe o quanto é difícil a gente se manter enquanto a gente está, quanto mais quando a gente fica 1 ano sem olhar para nada, né? E aí eu decidi, optei assim pessoalmente por fazer esse retorno de volta, por um movimento pessoal e também por entender que seria o melhor para o contexto onde eu estava inserido, para a empresa, para as oportunidades que eu sinto que se avizinham com isso, e como que eu, enquanto profissional, poderia contribuir para o ecossistema como um todo. E aí, com base nisso, acabei fazendo a transição. E aí é o ponto em que eu falo, só para fechar a minha fala, depois que eu tomei essa decisão, ainda foram 8 meses até que essa transição de volta acontecesse. Então, eu acabei ficando 1 ano e 8 meses enquanto gestor, né, até que essa transição pudesse ser efetuada ali com calma e seguindo todos os ritos que a gente precisa seguir. E baseado nessa migração de volta, vamos dizer assim, Elton, o que você consegue aí recomendar para um dev sênior? Vamos imaginar que o dev sênior está acompanhando aqui a gente, está ouvindo a gente, está pensando, não sei se eu vou para um lado, se eu vou para o outro. Qual aprendizado você pode tirar aí que você poderia oferecer ou mentorar, vamos dizer assim? Massa. Um pouco a minha história, assim, eu tinha uma startup, ela foi comprada, eu fundei uma startup, foi comprada e nessa compra eu virei gestor. Fiquei 2 anos como gestor e aí eu percebi que era muito questão de esforço versus impacto. Então, eu me tornei um bom gestor, só que eu precisava ter muito esforço para ser um bom gestor. Eu precisava, chegar ao final do dia, eu estava completamente exausto. Eu conseguia sair do computador e sentar no sofá e desmaiar. E eu percebi que, como técnico, eu com o mesmo esforço, eu causo um impacto muito maior. Eu acabo o final do dia aqui e eu preciso me controlar para não continuar programando, não continuar estudando, sabe? Então, o que eu aprendi nesse processo foi começar a observar isso, assim, qual o esforço versus impacto. Só que, e aí, para tomar essa decisão, eu peguei várias mentorias e alguma das mentorias que o cara que trabalhava no Google, falou, cara, a única forma de você saber é testar. É você fazer o que o Edu faz, o que eu fiz vamos para a gestão, tem essa curiosidade, vá para a gestão, passe um tempo lá e aí você sente isso na pele, sabe? Só que o que o Edu falou é muito real, assim, até essa pessoa que me mentorou, ele falou, mas não faça isso por mais de 2 anos. Porque se você demorar muito tempo na gestão, você se afasta muito da tecnologia e é muito difícil voltar. Então, o meu conselho que funcionou para mim, acho que para o Edu também, faça, testa. Se tem essa curiosidade, combine com o teu gestor, com a tua empresa.
ó, eu quero fazer esse processo, testar esse processo por pelo menos 6 meses ou um ano, que é para você conseguir dar tempo de se fechar algum ciclo, um quarter, 2 quarters, um ano, para você conseguir fazer esse ciclo para entender como é que funciona, sabe? Eu tenho vários amigos que fizeram esse processo e continuaram gestores e são caras incríveis na gestão, mas para mim não funcionou. Chegou no final de um ano e meio, na verdade foi no final de um ano e meio eu tomei essa decisão, comentei com o meu gestor na época, falei, ó, eu quero voltar. E aí, como o Ido falou, eu fiquei mais 6 meses para fazer a virada. Só que no meu caso não tinha espaço na empresa onde eu estava, eu precisei trocar de empresa. Mas quando eu saí, já meio que não foi surpresa. A gente estava se preparando meio para isso. Eu estava criando líderes, pessoas que eram técnicos avançados, sêniors ali. Eu estava meio que criando, ajudando eles a subir para quando eu saísse, eles assumirem parte do que eu fazia. Então, foi um processo de transição suave, assim, planejado, diria, mas foi bem muito isso, sim. Não dá para saber sem testar, sabe? Pô, como é que eu vou passar? Eu fui muito técnico por um bom tempo, agora eu quero testar a gestão. Então, a minha, que funcionou para mim, que eu acho que funciona, testa, mas testa com um tempo de prazo, assim, para você conseguir, o tempo ideal para conseguir valer o experimento e não muito longo para você não conseguir voltar, para ficar difícil de você voltar, né? Porque é isso que tu falou, quando você faz esse experimento de gestão, você muda os livros que você lê. Você para de ler o livro de arquitetura, você vai ler lá Radical Candor, sei lá, Mentes que Brilham, sei lá, outro vai ler outro tipo de livro que não é técnico, porque é uma carreira diferente. Você precisa fazer outros cursos, ler outros posts, seguir outras pessoas, ir em outro tipo de evento. Então, tu acaba realmente, o Y vai ficando mais longe, né? É difícil você voltar. Eu acredito muito num perfil de engenharia generalista, assim. Eu acho que quanto mais a gente consegue olhar para outras coisas, mais a gente agrega enquanto profissional. Então, esse movimento que o Elton tá comentando, e eu concordo muito com ele, as pessoas têm que fazer tendo uma consciência de que você ir para a gestão e voltar depois para a carreira técnica, seja um ano depois, vai muito provavelmente te fazer ser uma liderança técnica melhor do que se você tivesse só seguido ali diretamente. É claro que isso exige um esforço, tem pessoas que não têm tanta aptidão para relacionamento ou para comunicação, assim, mas a liderança, mesmo a liderança técnica, ela precisa disso. Então, assim como para a gente parar durante um ano e estudar gestão, isso vai agregar muito, assim como a gente parar para estudar produto, para estudar o negócio que a gente está envolvido, sabe? Nem tudo é só o tecniquez, o código, né? A hard skill extremamente aprofundada. Seja um ponto em que, principalmente para a liderança técnica, tem muito mais valor você conhecer dessas outras habilidades do que ter um aprofundamento gigantesco numa tecnologia muito específica. E tem outro ponto que o Eduardo falou sobre não é definitivo, você pode voltar. Tem um termo que falam que é a carreira em pêndulo, né? Que é você vai para o lado de Y da gestão, volta. Eu acho que ela funciona pelo menos uma ida e volta do pêndulo. O problema é que você fazer o pêndulo, você está no mesmo lugar, né? Se você vai e volta, você não está indo para frente. Então, se tu fica um ano como gestor, volta um ano como técnico, volta um ano, sabe? Você não está evoluindo. Tem um momento que se experimentou as duas carreiras, cara, escolhe a que faz mais sentido e segue pelo menos por um bom tempo. Nada quer dizer que no futuro você não possa mudar. Por exemplo, hoje eu sou técnico, mas pode ser que no futuro, sabe, vire head de alguma coisa, ou volte a ter uma startup, vire CTO, ou alguma coisa assim. Então, mas eu acho que meu plano agora, nos próximos anos, é me aprofundar, continuar técnico até chegar, sei lá, distinguish ou alguma outra coisa nesse sentido. E eu vou só corroborar com o negócio que vocês falaram, mas eu queria aproveitar para reforçar aqui, que é assim, você, por acaso, decidiu ser manager ali? Beleza, massa. Pô, eu sou sênior hoje, cara, eu vou ser manager no meu próximo passo, vamos dizer assim, beleza, massa.
cara, se dedica, estude sobre o assunto, não só vire manager e deixe as coisas acontecerem, o que acontecer, aconteceu, porque você não vai ter a experiência de fato do que é ser um manager, porque você está indo muito no improviso ali. Então, se dedique àquilo, dedique 1 ano, 2 anos aí, né, como o Mineto tá falando, mas, cara, se dedique àquilo, estude sobre aquilo, tente ser melhor, converse com outras pessoas e busque realmente uma formação para que você ganhe conhecimento daquilo. Até porque, como já foi comentado também, isso vai ser útil do outro lado, né? Se você, por um acaso, voltar a ser contribuidor individual. Então, se dedique, tá? Eu tô comentando isso porque eu já vi pessoas cometendo o que eu considero como um erro de, não, vou ser manager, aí vira manager, continua fazendo mais ou menos o mesmo que estava fazendo, não estuda nada, enfim. Cara, não sei se é uma experiência que eu consideraria, vamos dizer assim, né, de manager. Acho que tem que ter esse ponto em mente. Essa Exato. dedicação, ela tem que ser, eu vejo que ela tem que ser sempre, né, Edu? Eu acho assim, enquanto a gente está aqui na carreira técnica, e eu até falei ali um pouquinho sobre isso, eu pelo menos sinto na pele, assim, o quão difícil é acompanhar as mudanças, as inovações, a gente estudar as coisas que estão saindo. Isso envolve tempo, envolve esforço, né? E a gente precisa fazer isso enquanto técnicos. Eu já acho que parte daí, né? Se a gente simplesmente deixar com que o trabalho, a necessidade de negócio leve a gente, tudo bem, a gente até vai evoluir, mas vai ser num ritmo muito inferior àquilo que a gente poderia evoluir se a gente colocasse intencionalidade na ação. E aí, quando a gente vai para a gestão, cara, a mesma coisa. Eu ando como gestor, estudando gestão, pedindo feedback, olhando para os outros gestores que são mais experientes que tu, tendo troca sobre isso. E aí tu vai absorver aquilo no máximo possível. Em 1 ano, dá para tirar muita coisa, dá para tirar muita experiência bacana e que depois tu vai levar para o resto da vida. Mas não pode ser deixa a vida me levar aqui, que aí realmente não vai ser aproveitado essa experiência, né? Exato, tem que ir no all-in, né? Tem que realmente. A gente acha que só a área técnica é complexa e tem muito livro e tem. Cara, a área de gestão de pessoas, gestão de produto, gestão de marketing, tem muita técnica, muita ciência, muito livro, muito autor, muito evento. Então é um universo. Eu lembro que quando eu passei um bom tempo em startup, só ali, cara, eu aprendi muita coisa assim de investidor, de contrato, sabe, de venture capital. Então é muita, cara, é fascinante, assim, cada ramo que você olha das nossas carreiras tem um universo ali que dá para se aprofundar muito. E assim, acho que uma vantagem que existe de já ter passado por ambas as trilhas é de você entender melhor o outro lado, vamos dizer assim, né? Daí eu queria entender um pouquinho de vocês, começar aqui pelo Elton, como que, já tendo passado por esses dois lados, né, como é que você enxerga como que pode ser uma boa relação, como criar uma boa relação, né, entre um manager e um staff plus, vamos dizer assim, porque assim, eles vão interagir no dia, não tem como evitar, né, isso aí. Então um vai depender do outro, eventualmente. Então como é que dá para criar essa boa relação entre eles? Massa. O que acontece aqui no trabalho é que o staff ele é meio que um par do manager. Então, enquanto eles trabalham, tipo, manager, staff e produto trabalham junto, é uma tríade legal que trabalhar junto porque você consegue um alimentar o outro. Assim, pô, produto guia para onde o time vai, o tech manager ajuda a organizar o projeto e o staff ajuda, beleza, onde é que eu posso ajudar o time aqui a definir a arquitetura, a melhorar o nível do time, onde é que eu posso ajudar, quais são os problemas que podem acontecer. Então, é muito ver como uma parceria, assim, tipo, você passa a ser um parceiro do manager em relação a cobrir áreas que o manager não é a responsabilidade dele, que é essa parte técnica mesmo, assim, como é que eu vou mentorar o time para resolver problemas, como é que eu vou definir boas práticas, como é que eu vou, sei lá, melhorar processos de debug, de CI/CD, essas coisas. Então, essa relação e o fato de, às vezes, já no meu caso, do Edu, já termos tido do outro lado, a gente sabe as dores. Pô, eu sei exatamente o que o manager está sofrendo porque eu já passei. Então, eu posso, deixa que essa parte aqui eu cubro, você fica responsável por isso. Então, acho que é muito ver, e eu hoje sou como principal, eu tenho essa visão um pouco mais próximo do head da área. Então, eu consigo ver o que os outros vários times estão fazendo. Então, é o mesma situação, só muda o escopo, assim. Como staff, você olha dentro de um time, como principal, você olha uma área, você vê mais times. Mas é muito essa parceria. É muito
vamos dizer assim, se apoiar no outro, né? Porque individualmente, é claro que eles têm cada um a sua capacidade ali de tirar resultado, mas agora, quando os dois se unem para resolver um certo problema, a ideia é que existe uma sinergia ali que vai levar a uma solução melhor, né? Acho que talvez um grande risco que existe aqui é de um brigar com o outro, né? Então, cara, não, eu acho que isso é mais importante, o outro acha que o outro é mais importante, pô, e aí, como é que a gente faz? Esse é até um ponto que eu queria entender um pouquinho a tua visão, Elton. Dado que existe um conflito ali, em algum momento vai aparecer. Como é que a gente resolve esse conflito? Né? Entre aspas, quem manda no quê? Vamos dizer, quem toma a decisão em cada situação? Tem um autor, o Pat Kua, ele tem um post que é bem legal, que ele faz um diagrama de Venn, assim, produto, Tech Manager e Tech Lead, assim, Staff, e eles têm uma intersecção. Então, acho que é muito entender em cada cenário onde é que fica essa intersecção. Se é uma empresa que é mais focada em produto, talvez a bolinha do produto vai ficar maior do que as outras. Se é uma área muito técnica, tipo, hoje eu trabalho numa área de plataforma, então a área técnica, ela, se for ver, ela é um pouco maior. Então, eu acho que é muito entender o cenário, ver onde é que é a intersecção entre esses três papéis e entender qual que é a responsabilidade maior de o produto nesse cenário tem liderança maior, tecnologia nesse cenário tem um pouco maior. Então, é entender esse cenário para cada time, para cada empresa. E também aí entra muito resolução de conflitos, né? Tipo, trabalhar, a gente está trabalhando como parceiro, assim, até onde vai, acho que muita transparência, assim, até onde vai o teu papel, onde é que vai o meu, o que, que você espera de mim. Então, por isso que coisas que eu aprendi lá como Tech Manager, tipo one-on-one, essa transparência, alinhamento, assim, vamos, nesse projeto, qual é o papel de cada um de nós, como é que a gente vai ser responsável, o que, que vai ser cobrado, o que, que a gente vai cobrar, sabe? Eu acho que é a parte que não é software, né? A parte de pessoas ali que é complicado, mas acho que é muito isso, sim, alinhamento, transparência e entender o contexto, assim. É diferente. Não posso chegar aqui e dizer, é assim porque do time do Edu vai ser diferente, aqui na minha área são 7, 5, 6, 5 times, cada um tem um momento diferente. Em um momento o time estava mais focado em reduzir custos, então produto talvez tinha maior. No momento era reduzir débito técnico, então tech tinha um peso maior. Então acho que vai mudando isso de acordo com o momento. Eu acho que no momento de conflito ali, eu acho que também cabe, e é esperado, inclusive, maturidade para entender. Cara, a gente está num conflito aqui e a gente precisa resolver, senão o projeto não anda, a gente não faz a entrega lá na ponta. Então, como é que a gente consegue lidar com isso da melhor forma possível? Aí você falou um negócio que eu acho, assim, muito importante, que é definir até onde cada um vai também. Porque, cara, isso aqui talvez seja a alçada do manager tomar decisão. Beleza, está green commit, cara, vamos embora. Eu não acho que essa é a melhor decisão, mas uma vez que a gente tomou, vamos lá, vamos tentar fazer o melhor disso. Então, acho que um pouco de maturidade ali faz bem para a relação também. Total. Eu acho que o Desafio Commit funciona muito e eu sempre brinco que eu não preciso estar certo, mas eu preciso que alguém esteja certo. Então, vou tentar ajudar para que alguém esteja certo. Não precisa ser eu não, sabe? Eu preciso que alguém tenha certeza para onde está indo. Se não tem, como é que eu consigo ajudar para essa pessoa estar mais segura nessa decisão? Então, acho que você entender o teu papel, assim. Teu papel não é... E até outro ponto que eu acho que você falou de maturidade que eu errei no passado, já falando de erros, assim, foi de entrar numa reunião e eu ser a primeira pessoa a falar. E aí, com isso, acabou a experimentação, acabou... Hoje eu vejo que eu devo ser talvez a última pessoa a falar. Porque senão o que você fala tem um peso muito maior, às vezes, porque o principal falou e o staff falou, eu já não vou, sabe? Então, são errinhos, assim, que a gente comete e que vai aprendendo com o tempo, sabe? Sim. Acho que a influência acaba levando as pessoas a inconscientemente concordarem com a gente. Exato. Eu já passei por isso também, e na época eu nem era staff player, vamos dizer assim, nem era gestor na época. Mas só por ser o mais influente na equipe, por ser o mais sênior na época, Uhum. as pessoas já caminhavam nessa direção. Então acho que é um ponto interessante para considerar também. Eu vejo que tem uma. Pegando esse gancho aqui que o Elton trouxe, que eu acho bem bacana falar sobre isso também. Eu acho que tem uma trajetória, assim, até a gente se formar enquanto uma liderança, sabe? Eu acho que tem sim um valor em um determinado momento ali da carreira a gente ser o primeiro a posicionar, o primeiro a puxar à frente, o primeiro a matar no peito e levar o time para aquilo. Às vezes o time
precisa disso um pouco quando a gente está, digamos assim, quando a gente é um sênior ou está à frente ali de alguma equipe, é muito disso que por vezes é esperado, né? Mas à medida que a gente cresce e principalmente vai para um cargo de staff, se torna essa liderança informal, eu pelo menos acredito muito que as melhores lideranças são as que sabem fazer boas perguntas, né? Então, à medida que a gente já tem aquele cargo maior, já está consolidado naquele papel, já tem o reconhecimento das pessoas, o jogo começa a inverter. Porque daí realmente, às vezes, falar pela primeira vez já mata a discussão. É como o Elton muito bem pontuou, já mata toda a experimentação, já mata muitas vezes outras ideias que alguém pode estar pensando algo melhor do que tu, mas não vai querer posicionar contra essa pessoa. E aí é onde o jogo precisa começar a virar. Precisa ser o último a falar, a fazer bons questionamentos e a fazer o time pensar e chegar às suas conclusões de maneira muito mais madura. E aí envolve muito isso de criar maturidade dentro do time com o qual tu atua, né? É óbvio que isso muitas vezes, e aí a senioridade acho que traz esse aprendizado para nós, que é o de dosar isso, né? Existem momentos da empresa, momentos críticos, onde a gente precisa ser mais pragmático, efetivo, matar no peito, tomar alguma ação, porque é uma urgência. Isso é do jogo, existe também, né? Mas no dia a dia, talvez por via de regra, não seja uma boa ideia fazer isso sempre. Então também a senioridade ensina em qual momento usar cada um desses artifícios e dessas artimanhas para que o todo consiga crescer. Isso que você falou, Eduardo, me lembrou outro ponto que eu acho que é uma responsabilidade dos dois cargos, tanto de manager quanto staff, plus, que é formar pessoas. Que eu acho que o nosso papel nessa posição é formar novos líderes, formar novos gestores, é observar as pessoas que têm potencial, que precisam de espaço para isso, e você começar a dar tem um termo que eu acho legal, além de mentorship, é sponsorship. Tipo, isso aqui eu já sei fazer, eu já fiz, eu tenho experiência, mas eu vou pegar outra pessoa aqui do time e vou dar apoio para ela. Ó, você vai fazer, eu vou dar apoio, vou estar aqui para te ajudar, e é você que vai estar no holofote, eu vou estar ajudando. Então, acho que ajudar as pessoas a crescer na carreira, dentro do time, dentro da empresa, ou na carreira como um todo, eu acho que é um papel em comum aos dois cargos. Eu ia até pegar esse gancho, porque antes o Edu até tinha conversado um pouquinho sobre isso, e acho bacana a gente aprofundar. Aqui no Sicredi, pelo menos, e na experiência que eu tive também, a gente trata essas duas posições enquanto pares também. Então, o que o Elton traz é a nossa realidade aqui também, né? De ter essa atuação essa atuação em dupla, digamos assim, para conseguir formar pessoas, formar novas lideranças, sejam técnicas ou sejam que vão seguir o caminho ali da gestão mesmo, né? É algo muito comum assim. E um dos pontos que eu mesmo tive assim e vivi um pouquinho dessa experiência na pele foi que eu senti enquanto gestor, e quando eu me tornei gestor, eu não tinha um par técnico nesse mesmo level, né? E me fez muita falta enquanto gestor. Me fez muita falta para o meu dia a dia, gerindo aquelas pessoas ali. Muitas vezes eu não conseguia ter a profundidade técnica necessária que eu precisava ter, em alguns casos, ou que trariam um enriquecimento muito grande para a discussão e para um PDI também. Então, ter esses dois cargos enquanto par, em sentido de carreira e de empresa, eu vejo que faz muito sentido. Essa atuação em conjunto, assim, e quanto melhor a sinergia entre esses pares, melhor vai ser esse trabalho, né? De trazer a visão técnica de quem está nesse dia a dia, de quem está liderando as entregas, mas trazer a visão do gestor também, que está acompanhando todas essas pessoas, que sabe o que elas estão vivendo, que sabe as dificuldades, os desafios de cada uma delas, e está constantemente sincronizando essas informações, enriquece muito e acelera muito o trabalho de formação de pessoas que a gente tem. Porque se a gente olhar só pelo viés puramente técnico lá do código, a gente não vai conseguir resultados efetivos. E se a gente olhar também só pelo viés
só de pessoas, ou de comportamentos, ou de postura, sem também olhar para o técnico que está lá embaixo, a gente não vai conseguir também ter isso. Então a gente precisa somar essas duas visões. E isso é uma coisa que ter o papel, principalmente do staff, hoje eu vejo assim, no mercado um pouco, ter o staff que consegue atuar enquanto uma liderança informal é algo não tão comum. Eu vejo que é uma posição difícil de se achar e até de se contratar, né? E digo isso porque eu tive essa experiência assim de tentar buscar uma pessoa para ocupar esse lugar, né? E é complicado achar esse perfil, é complicado fazer um processo seletivo com esse peso para trazer uma pessoa desse porte. Então, realmente é algo que hoje no mercado eu sinto que é uma liderança técnica que pode trazer um diferencial muito grande para todo mundo aí que está assistindo e que está interessado em seguir uma trilha dessa, sabe? E até aproveitando isso que você comentou, Edu, eu queria entender um pouquinho, na experiência de vocês, assim, já tendo passado por ambos os lados, quais talvez são as maiores dificuldades em cada trilha que vocês passaram ali? Como é que dá para lidar com esses desafios? Cara, eu acho que, vamos lá, acho que como manager, para mim, o maior desafio foi realmente entender as pessoas, porque você tem que, é como jogar, não é jogar dama, que todas as peças são iguais, tem que jogar xadrez. Cada pessoa tem uma característica especial, tem algumas pessoas que são melhores em uma situação, outras pessoas em outra, algumas pessoas que são trabalham por incentivo, outras por reconhecimento. Então, acho que entender esse cenário, assim, entender um RPG, assim, de quais são os superpoderes e as fraquezas de cada pessoa, acho que isso é uma dificuldade. Foi uma dificuldade para mim até conseguir entender que isso é a importância e conseguir pegar a experiência disso. Tem muita técnica, mas tem muita experiência. Acho que para mim foi o maior desafio, assim, como manager. E como voltando agora como principal, como técnico, acho que a maior dificuldade é mensurar o meu sucesso. Porque as coisas, quando você é dev pleno, sênior, você tem lá um ticket no Gira que você consegue saber quantos pull requests, quantos commits, quantas entregas você fez. Só que quando você passa para sobe um pouco o nível, você começa a ter coisas que demoram meses para ter resultado, você começa ter resultados mais lentos, assim, pô, mentorei essa pessoa vai evoluir. Você começa a ter discussões de arquitetura que se concretizam e demoram um tempo para ficar pronta. Então, foi muito difícil assim entender como mensurar o meu sucesso, como segurar a onda, assim, segurar a ansiedade. Pô, acho que não estou fazendo. E aí, usando Brag Document e One-on-One e outras técnicas assim, você consegue. Mas para mim, as duas principais desafios assim no começo foram isso. Aí, lógico, depois começa a ter desafio de escala, como é que você... De novo, o impacto. Como é que você escala o impacto? Se eu mentorar uma pessoa por semestre, por trimestre, eu estou causando impacto numa pessoa. Tudo bem que ela pode replicar para outras. Mas será que eu não poderia estar mentorando, sabe, fazendo um curso ou fazendo um documento? Então, hoje o meu desafio que está na minha cabeça assim, constante é como é que eu consigo escalar o meu impacto aqui dentro, sabe? Como é que eu consigo atingir mais pessoas? Então, acho que são os desafios. E é lógico, e aí outro que eu não cheguei a passar quando eu estava como manager, que era, eu estava liderando 3 times técnicos, mas o próximo passo era eu liderar líderes que lideravam times. Esse momento eu não passei, mas eu acredito que seja um desafio bem grande, assim, de você ficar cada vez mais longe das pessoas lá na ponta, digamos, e você não conhece mais todo mundo, você tem um proxy no meio que talvez tenha um telefone sem fio, que pode perder bit no processo. Então, esse seria o próximo desafio que eu ia ter, mas que talvez eu tenha no futuro, mas acho que esses são os que eu consigo imediato assim lembrar que foram interessantes. Eu queria até aproveitar que você comentou esse ponto, que eu acho muito interessante de escalar vamos dizer assim, o impacto, porque às vezes essa escala pode vir, claro, mentorando alguém e tal, ajudando alguém a se desenvolver, mas pode vir também por, sei lá, na minha cabeça de principal, eu, sei lá, poderia implementar uma ferramenta, por exemplo, que, cara, ia ajudar muitos engenheiros das equipes a conseguirem entregar melhor. Então, talvez a patrocinar, vamos dizer assim, né, entre vamos dizer assim, os diretores, vamos dizer, a galera, a liderança sênior, a importância de criar uma ferramenta, por exemplo, pode ser uma forma de escalar também. Então, existem diferentes formas, e eu acho que o mais interessante é que vamos dizer assim, né, essas atividades que aparecem ali, elas não são atividades que alguém manda a gente fazer. Muito disso
cabe ao próprio staff plus, né, ao próprio staff, ao próprio principal, decidir entender que aquilo de fato pode gerar um valor, arriscar de certa forma, para ver se do outro lado de fato vai gerar aquilo que estava sendo esperado. Então, as coisas não são tão simples, mas como pegar uma tarefa no backlog para resolver. Eu acho que talvez essa seja uma diferença entre gestão e staff principal, que no carreira de staff principal, quanto mais você está experiente, mais autonomia você tem. Você tem uma caixa de areia grande, de vários desafios acontecendo, e você tem, qual que eu vou focar, onde é que a gente tem que ir? Talvez como manager você é um pouco mais guiado pelas metas da empresa, pelo mercado. Então me parece que quanto a carreira de manager você tem o teu playground um pouco menor. Agora aqui como principal, cara, eu tenho uma miríade de coisas aqui. Lógico, eu tenho os principais focos da minha área, mas eu consigo navegar entre áreas próximas, eu consigo olhar para problemas que ainda vão acontecer no próximo estágio da empresa. Então, eu tenho essa liberdade e, ao mesmo tempo que é muito divertido, é muito assustador, né? Porque meu líder falou, você pode escolher várias coisas para fazer, eu confio que você vai escolher a que fizer mais sentido. Então, você ganha uma autonomia, mas a responsabilidade é pesada, sabe? Mas é muito divertido. No meu caso, vamos lá, tentando, acho que complementar o Elton, porque ele respondeu muito bem, mas trazendo um pouquinho assim da minha experiência, acho que enquanto gestão, o principal desafio que eu me lembro assim de ter sentido, mas que também acho que foi o meu maior aprendizado, foi realmente esse alinhamento com as lideranças de outras skills fora da engenharia, né? Porque quando a gente vira um gestor, a gente acaba se vendo num ambiente com várias outras lideranças que não são necessariamente de engenharia, e a gente precisa fazer com que tudo aconteça e com que tudo flua. E a gente vai muito para esse ambiente com a cabeça de engenheiro, né? Tecnicamente é isso, a separação é essa. Tá, mas e aí, e com a liderança de dados, e com a liderança de design, e com a liderança de produtos? Talvez aquilo que funciona sob o ponto de vista de engenharia não funciona para as outras trilhas, né? E aí a gente precisa chegar a entendimentos e achar meios termos para que todo o processo flua. Não adianta fluir só a engenharia, né? Senão eu vou organizar ali só os engenheiros, enfim. Não, mas a gente tem que lembrar que são times, muitas vezes com muitas skills. E isso é um desafio imenso, assim. Eu, pelo menos, fui muito feliz porque acabei pegando um período aqui em que, quando eu me tornei gestor, a gente estava passando por um momento de reorganização de toda a área de canais aqui do Sicredi, que hoje é a área que cuida do nosso internet banking, dos nossos aplicativos, e a área com a qual eu já trabalho há alguns anos já. E foi uma experiência muito legal. Assim. A gente teve que discutir estruturas de negócio, estruturas de times, quais pessoas, quais times, como é que a gente ia agrupar essas pessoas para fazer as entregas que a gente precisava fazer. E só a visão de engenharia ali, ela é uma visão. Mas a gente precisa de todas as visões. A gente precisa que todo o processo aconteça, que todo o processo flua. Né? E ter essa comunicação, ter essa troca com as outras lideranças enriquece muito e desafia muito. Desafia muito com que a gente consiga comunicar as nossas ideias, que são com uma visão inicialmente técnicas, mas que a gente consiga transcrever isso para o negócio, tanto na ida quanto na volta. Então, acho que, pelo menos, o meu maior desafio, assim, enquanto gestor, que eu lembro de ter passado foi esse, mas também foi um caso à parte, porque foi um movimento muito grande de movimentar uma área com muitas pessoas, com muita gente, falar em criar times, falar em derrubar times antigos, né? Mas foi uma experiência, assim, muito bacana também, que acho que eu nunca vou esquecer, né? E enquanto especialista, enquanto tech agora, enquanto staff, né? Eu vejo que o maior desafio, assim, que pelo menos eu tive logo que eu fiz a transição, e agora já faz alguns meses mesmo, foi justamente aqui, conecta com um pouquinho do que eu falei antes, que é de escolher qual ferramenta usar em qual momento, sabe? Pô, será que nesse momento eu preciso dar a resposta? Será que nesse momento eu preciso ser eficiente? Ou será que aqui não? Será que aqui eu preciso questionar mais, escutar mais? Será que eu preciso dar mais oportunidades para os outros engenheiros aparecerem também? Nesse viés de formação de pessoas, né? A gente precisa formar pessoas, que nem o Elton colocou muito bem. Uma das nossas principais metas assim é formar outras pessoas.
E formar pessoas, mesmo quando a gente está no cargo informal, é uma tarefa muito complexa. É uma tarefa da gente, em cada circunstância, às vezes em cada agenda que a gente está, a gente escolher muito bem qual é o posicionamento que a gente vai ter naquela agenda, né? O que a gente vai comentar, como é que a gente vai pontuar, qual é o exemplo que a gente vai passar, se é uma agenda para a gente segurar uma frente um pouco, ou se é uma agenda para a gente acelerar a galera, botar uma pressão, porque aquela entrega tem que sair, né? E isso, por mais que a gente leia, e tem muitos livros sobre isso, por mais que a gente estude, a gente aprende isso errando. Né? A gente faz, a gente erra, a gente às vezes sai de uma agenda um pouco chateado, ou termina uma tarde um pouco chateado, putz, eu não devia ter falado aquilo daquela forma, né? Mas isso também, essa capacidade acho que de autocrítica é o que nos faz estar constantemente evoluindo e focar em amanhã ser melhor do que o que a gente é hoje. Né? E aí essa senioridade ela vai vindo e esses desafios eles vão sendo superados etapa por etapa. E eu acho que um negócio interessante quando a gente olha para a tecnologia é que na nossa área a gente tem gestão, vamos dizer assim, existindo desde sempre. Desde que a área é área, existe gestão. Né? Enquanto que essa trilha mais técnica, né, Staff Plus, vou colocar assim, é uma trilha, vamos dizer assim, relativamente recente. Então a gente vem aprendendo até muito sobre essa trilha ao longo do tempo. Então, por isso, aí aqui é muito um chute meu, tá? Eu imagino que existam mais gestores querendo se tornar, vamos dizer assim, né, Staff Principal, do que, vamos dizer, Staff Principal querendo se tornar gestor. Daí, nesse sentido, pensando que quem está acompanhando aqui a gente é um gestor que pensa em fazer essa mudança, quais os cuidados que vocês acham que esse gestor precisa tomar antes de fato fazer a migração? Vou começar por você, Edu. Olha, eu acho que tem que ter um cuidado um pouquinho com aquilo que o Elton comentou. Assim, se é um gestor que já está afastado da área técnica há muito tempo, 5, 7 anos por aí, talvez vai ser um processo um pouco complicado. Né? Talvez eu não aconselharia de fazer isso de maneira muito abrupta. Eu aconselharia de ter um plano junto com a sua liderança, um plano talvez de 1 ano ou até mais, de como ir se aprofundando nas questões técnicas, trabalhando em conjunto com os staffs que tem hoje ao lado dele, entrando um pouco nessas questões técnicas e começar a retomar todos os estudos da parte técnica. Porque se a gente abandonou essa carreira técnica há muito tempo, vai ser muito mais complicado de voltar. Claro, uma vez que esse gestor, imagino que já tenha passado uma vez pela carreira técnica, ele provavelmente tem todos os fundamentos ali, né? Mas ele vai precisar, sim, ter um período longo de adaptação e de conhecer as novas estruturas técnicas, o que na empresa onde ele trabalha evoluiu toda a questão de infraestrutura, quais os desafios que talvez ele não vai pensar num primeiro momento, porque inerentemente, se ele fizer um movimento lateral dentro da mesma empresa, ele vai sair de um cargo de gestão para um cargo de staff. Então ele vai estar num cargo muito alto, né? E com obviamente também uma responsabilidade técnica muito grande nas suas costas. Então ele precisa também ter condições de arcar com essa responsabilidade, né? E isso talvez não seja tão simples para quem já está afastado há muito tempo e não está olhando para a parte técnica há muitos anos. Então, acho que esse é o principal cuidado que eu teria. E tentar também, depois que feito esse movimento, né, tentar não levar muito o viés da gestão para a parte técnica. Porque como o Elton mesmo pontuou antes, você não tem mais aquele poder sobre as pessoas de fulaninho, faz isso, ou tu vai para cá e tal. E se a gente for num automático, porque já estou executando isso há muito tempo dessa forma, né, pode complicar um pouco esses relacionamentos. Então, tem que focar mais em ser uma liderança por inspiração, uma liderança informal, talvez indireta, né, do que tá ali puxando o fulaninho para dar um feedback, para dizer que está indo bem ou que está indo mal, ou alguma coisa. Senão também pode ter um sombreamento muito grande com a nova liderança que vai estar chegando ali para aportar isso e se criar um atrito enorme. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado. Cara, o Edu falou exatamente o que eu ia falar. Eu já vi acontecer na prática os dois casos. Assim, a pessoa que estava muito tempo afastada da tecnologia, teve dificuldade grande assim, de voltar para a tecnologia,
E a pessoa que era gestão há um bom tempo veio para a área técnica e estava pisando no pé do novo líder e tinha conflitos sobre responsabilidade de quem era quem. Então demorou para ele entender que, pô, eu troquei de lado, agora eu não sou responsável por isso, eu não preciso tomar decisão de, sabe, roadmap, que era em produto ou, sei lá, de carreira. Então acho que eu via na prática, assim, nesses últimos anos, em diferentes empresas, esses dois cenários, assim. Então acho que realmente são os que eu consigo imaginar, assim, mais comum de acontecer, sabe? Acho que um ponto interessante aqui que eu consegui pegar da fala de vocês é talvez uma habilidade que a gente normalmente não é ensinado, mas que pode fazer muita diferença ali, né? Que é a habilidade de influenciar e negociar. Ou influenciar, porque eu acho que mesmo sendo um gestor, ou em tese podendo falar para a pessoa o que ela vai fazer, o que ela vai priorizar naquele momento, eu acho que boa parte do que a gente faz não deveria ser mandando a pessoa fazer, seria muito mais influenciando. Então, a gente dá uma direção e a pessoa encontra o próprio caminho. É claro que se a gente perceber que a pessoa está indo num caminho muito ruim, a gente vai intervir, mas eu acho que trabalhar mais com a ideia de influência que é interessante. E também negociação, né? Que é, cara, eu tenho uma outra pessoa que está no meu nível, pode ser, por exemplo, se eu sou gestor, um product manager, se for um staff, pode ser um gestor, um staff, um principal, enfim, pode ser um gestor, pode ser um diretor, eventualmente, um head. Cara, essa pessoa discorda de mim, então como é que eu consigo negociar com ela? Se eu acho que tal iniciativa é importante, como é que eu consigo mostrar para ela o valor que tem por trás disso aqui? O que será, por que será que ela acha que isso que eu estou pensando é ruim? O que passa pela cabeça dela? Como é que eu consigo encontrar argumentos que eu consiga, vamos dizer assim, mostrar para a pessoa que eu estou no caminho correto? Ou então até, eventualmente, cara, talvez, vamos dizer assim, esses pontos que ela colocou aqui para mim, talvez eu deva levar eles em consideração e contornar eles de alguma forma para que ainda assim eu consiga manter a ideia principal que eu tinha, mas com alguns ajustes ali, que eventualmente eu posso até discordar, mas, cara, talvez seja necessário eu comprometer aquela parte para conseguir garantir que o todo que eu estou pensando vai gerar resultado lá na frente. Então, acho que essa parte de negociação ela acaba sendo também bastante importante para os dois lados. Seja para lidar com produto, seja para lidar com uma pessoa gestora, um diretor, um head, enfim, líderes de outras áreas, por aí vai. Eu acho que é muito. É a responsabilidade de quem está comunicando se adaptar a quem está ouvindo. Né? É muito entender, beleza, eu vou conversar com um head de negócio, eu preciso traduzir o problema que eu tenho técnico em um problema de negócio, para ele entender qual é. Não vou chegar lá com ele e dizer que o débito técnico está. Pô, a gente está demorando por causa disso, está dando número de incidentes, o MTTR é tal, sabe? Tu chegar, trazer, ó, a gente está perdendo o financeiro disso, e vice-versa, pegar um problema de negócio e trazer para o técnico, ó, não vai dar para a gente fazer dessa forma por causa disso, ou a gente precisa priorizar. Eu acho que o papel do staff, principalmente, é fazer essa tradução, assim, entender os pontos, e é por isso que precisa muita maturidade para não levar para o coração. Tipo, cara, teve uma discussão interna aqui um tempo atrás de vamos usar Java ou vamos usar Go. Eu levei todos os meus argumentos de Go, outra pessoa levou todos de Java, no final o Java ganhou, beleza, é uma decisão, eu entendi o contexto, entendi tudo, sabe? Não é chegar, é você ter essa maturidade de traduzir para quem está ouvindo, transformar aquilo. Isso é uma coisa muito difícil para quem é técnico, traduzir um problema técnico, uma solução técnica em valor de negócio. E, sabe? Então, esse papel é uma coisa que a gente aprende, precisa estudar, precisa pegar feedback. E acho que isso ajuda muito na negociação, assim, a entender, trazer dados para comprovar tudo que você faz. Então, muito do método científico, né? Você tem dúvida do que está falando, você vai fazer uma prova de conceito, você vai fazer um estudo, benchmark, vai trazer dados para. Então, contra dados não tem argumentos, ou tem menos, né? Então, acho que é muito desse papel de você transformar as coisas e você não tem mais o luxo de dizer eu acho. Você tem que comprovar, você tem que trazer, ou eu preciso mais tempo para dar uma resposta para isso. É uma coisa que o Edu falou antes. Às vezes você não precisa dar a resposta primeira. Pô, eu preciso saber onde é que eu estou pisando, porque essa decisão aqui vai ser um impacto grande. Então, acho que esse é um papel importante e ajuda muito. Né? Mas eu sinto que também a gestão ajuda muito a aprender a como fazer essa tradução, né? O próprio cargo de gestor, claro que isso no staff também é extremamente importante, mas dependendo de, por exemplo, como eu tinha comentado, eu tive uma experiência de gestão
sem ter uma liderança técnica. Então, essa tradução, muitas vezes, ficava sobre a minha responsabilidade, né? Eu precisava fazer essas interfaces e conseguir conectar muito bem a engenharia com o negócio. E aí eu acho que entra um pouquinho daquilo que o Edu falou, né? Assim, a gente tem, pelo menos aqui no Sicredi, e acredito que as empresas que se preocupam com isso tem um modelo de gestão muito mais de escutar várias opiniões, de coletar ou de fazer boas perguntas, né? Lideranças mais inspiradoras e menos aquele tipo de liderança que vai mandar ou que vai dizer o que tem que ser feito, né? Então a gente tem muito essa preocupação aqui nesse modelo de gestão de ter lideranças inspiradoras, mas à medida em que você faz boas perguntas, você leva alguns problemas para que o time pense, para que o time resolva, você também precisa traduzir isso para uma camada executiva, traduzir isso para as outras lideranças, para as outras áreas que estão ali. E então esse vai e vem ele é muito rico e ele ensina muito. Então, pelo menos no meu caso, foi algo que eu aprendi na trilha de gestão a fazer, mas que agora atuando como staff está sendo um aprendizado assim que se mostrou riquíssimo e que com certeza me fez ser um profissional muito melhor hoje em dia também, né? Então, agora olhando exclusivamente para o técnico, beleza, mas muitas vezes eu penso numa solução técnica, eu sei que aquele caminho técnico, eu acredito que ele seja o melhor, o meu time também está confiante, e aí vem a etapa seguinte, tá, agora, como eu levo isso para frente? Né? Como eu convenço as demais áreas, as lideranças, como eu faço esse assunto subir e muitas vezes esse assunto ele ser patrocinado para que seja tracionado nesse sentido técnico e não com algum outro entendimento, né? Aqui tem uma capacidade, acho que, de conexão de engenharia com negócio que daria para a gente fazer um tema à parte só falando disso, que eu acho que também é algo extremamente interessante, mas vem muito dessa capacidade de tradução e capacidade de venda também, né? A gente acredita que é por aqui o caminho certo a ser seguido. E acho que é muito entender também o momento da empresa, né? Tipo, se a tua empresa está no momento, ou o teu time está no momento de, por exemplo, redução de custos. Não adianta você tentar defender um projeto de disaster recovery que vai ter, sei lá, AZs duplicadas em várias regiões e 99,59 de downtime. Cara, não vai bater. Não vai, porque o momento é reduzir custo. A gente assume que, podemos ficar um tempo fora, mas, sabe? Então é muito sentir esse termômetro e muito estar próximo da liderança, a liderança de negócio e técnica, de entender qual é o momento para você, às vezes, eu já tive uma coisa que é difícil também, você como técnico, dizer para o time técnico, não dá para fazer dessa forma, por mais que você tá louco de vontade de, sei lá, programar em Rust, porque é muito maneiro, porque é muito rápido, mas você não, sabe, não é o momento para isso, então acho que a tecnologia tem que servir ao negócio, sabe? A menos que você trabalhe numa empresa que a tecnologia é o projeto final, que é muito difícil aqui no Brasil, fora que se você for uma big tech e tal, eu acho que negócio tem que estar muito próximo de tecnologia e vice-versa. Eu acho que essa é mais uma característica comum de ambas as trilhas. Eu não diria nem só de ambas as trilhas, mas de qualquer pessoa que vai crescendo na carreira, eventualmente ela vai tocar nisso, né? Quanto mais ela cresce, mais próxima do negócio ela precisa estar. Bom, e para a gente finalizar aqui, eu queria abrir um espaço para o Elton, para o Edu, fazendo o jabá aí de vocês, passaram a mensagem para quem estiver acompanhando aqui também. Então, vamos começar pelo Elton. Mas, então, quem quiser me acompanhar, eu estou no meu site, eltomineto.dev, publico um post por mês, mais ou menos, há 20 anos. Me assustei quando vi esse número. E eu tenho dois projetos pessoais também que são bem bacanas. O maisquesenior.dev, que é uma newsletter sobre carreira, a galera que seguiu uma carreira mais que sênior. E uma newsletter que é a semanagol.dev. Então, quem quiser acompanhar notícias da linguagem Go. E isso, pode me encontrar no LinkedIn. Acho que eu também gosto bastante de conversar sobre toda a parte técnica, trocar ideias sobre experiência de carreira. Você percebe que ficou velho quando as pessoas vão pedir ajuda de carreira, né? Então, já estou nesse estágio. Mas, então, estou sempre por aí. Valeu, Elton, Edu? Fechado? Eu deixo assim, acho que como mensagem final e dica assim, de recomendação para todo mundo que está escutando procurem empresas que oportunizem essas
essas transições, que oportunizem essas experiências na carreira de vocês. Acho que isso é super importante. A gente precisa ser sincero que não é todas as empresas que vão ter esse tipo de abertura, né? A gente sabe. Então, para fazer esses movimentos, muitas vezes a gente precisa ter um ambiente acolhedor, um ambiente que te abrace, te traga esse desafio e que te propõe esse desafio. É claro que tem uma responsabilidade tua, óbvio, talvez a maior seja a tua enquanto profissional, mas a empresa tem um papel fundamental de trazer essas oportunidades e deixar com que esses movimentos aconteçam para que as pessoas evoluam ali dentro e não precisem, muitas vezes, fazer movimentos de buscar outra empresa no mercado para tentar trazer um desafio novo para a sua carreira, né? Então, eu sempre aconselho com quem fala comigo, procurem as empresas que valorizam esses movimentos e que oportunizam para que esses espaços aconteçam, porque é um diferencial muito grande para a nossa carreira, assim, e realmente nos faz ser profissionais muito melhores, né? Então, é isso, obrigado pelo convite. Eu estou sempre pelo LinkedIn, não tenho site pessoal, mas pelo LinkedIn todo mundo me encontra, eu sou bastante ativo lá, estou sempre conversando com alguém, mandando alguma coisa lá. Me procurem lá, Eduardo Ferreira, Vale no Scred. E é isso, obrigado pela oportunidade aí, Edu. Um adendo, isso que o Edu falou é muito certo. Eu lembrei de uma fala do meu primeiro chefe, 28 anos atrás, que ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é a empresa tem uma trilha e a pessoa profissional tem uma trilha. Enquanto as duas estão lado a lado, um vai se ajudar. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai para um lado, a empresa vai para o outro. Nada impede que depois as trilhas, os caminhos se encontrem na frente, mas vai chegar, isso que aconteceu comigo, chegou um momento que eu pensei, meu próximo passo não está aqui dentro, porque a empresa não precisa desse próximo passo. A empresa não precisa de um staff. Então eu alinhei com a minha liderança, em algum momento eu vou precisar sair e ir para uma empresa maior, que tem esse espaço para eu crescer. Então eu acho que ter esse autoconhecimento da sua carreira, do momento da empresa, para onde você quer ir, para onde a empresa está indo, no momento, acho que isso faz uma diferença muito grande para ajudar a tomar esse tipo de decisão que a gente discutiu aqui. Com certeza. É aquela clássica, né? Carreira é da pessoa, não é da empresa. Bom, depois dessa grande dica aqui, muito obrigado, Elton, pela presença, muito obrigado, Edu, pela presença. Foi muito legal conversar com vocês. Um abraço aí e até a próxima.